Uma semana antes da minha formatura, ouvi algo que mudou tudo dentro de mim. Sentada à mesa da minha própria casa, escutei meu pai dizer que não iria à minha cerimônia porque seria uma festa com salgados baratos e bolo seco. Minha irmã riu e ainda exigiu algo digno se eu tivesse coragem de convidá-los. Naquele instante, entendi que nunca se tratou apenas de preferência, eu sempre fui descartável. O que eles não sabiam é que aquela humilhação não me quebrou. Ela me acordou. A partir daquele dia, comecei a enxergar coisas que nunca tinha visto, e a tomar decisões que ninguém esperava. Essa história não é sobre vingança barulhenta, mas sobre silêncio, consequências e coragem. E o final, ninguém naquela casa estava preparado para ele. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Durante muitos anos, eu aprendi a ocupar pouco espaço dentro da minha própria casa. Aprendi a falar baixo, a não reclamar, a agradecer até pelo mínimo e, principalmente, a não esperar nada dos meus pais. Desde cedo, ficou claro que o amor deles tinha endereço certo, o quarto da minha irmã. Eu era apenas a filha que dava menos trabalho, a que resolvia sozinha, a que não precisava de atenção. Ainda assim, cresci acreditando que, se eu me esforçasse o suficiente, talvez um dia fosse vista. E foi com esse pensamento que atravessei noites em claro estudando, trabalhando durante o dia, economizando cada real, abrindo mão de festas, viagens e descanso. Tudo para chegar até ali, a minha formatura. Para mim, aquela cerimônia não era só um diploma. Era prova de que eu tinha conseguido apesar de tudo. Apesar das comparações, das piadas veladas, do silêncio quando eu precisava de apoio. Eu sabia que não teria uma festa luxuosa. Não haveria buffet caro, nem decoração sofisticada. Teria salgados simples, um bolo feito com cuidado e a presença das poucas pessoas que realmente acreditaram em mim. E, para mim, aquilo bastava. Uma semana antes da formatura, meus pais chamaram uma reunião em família. Sentamos à mesa da cozinha, como sempre fazíamos quando algo importante precisava ser dito. Eu ainda tinha esperança de que aquele seria o momento em que eles demonstrariam algum orgulho. Talvez um parabéns. Talvez um sorriso sincero. Mas meu pai não demorou a quebrar qualquer ilusão. Com o olhar frio e o tom de deboche que eu conhecia tão bem, ele disse que não iria à minha formatura. Que não fazia sentido perder tempo com uma festa que, segundo ele, só teria salgados baratos e um bolo seco. Minha mãe permaneceu em silêncio, mexendo no celular, como se aquela frase não fosse dirigida a mim. Antes que eu conseguisse reagir, minha irmã completou, rindo, como se estivesse fazendo um favor. Disse que eu não deveria espalhar para os outros, mas que, se fosse chamar a família, pelo menos preparasse algo digno para eles. Algo à altura do que mereciam. Naquele instante, algo em mim se partiu. Não foi raiva imediata. Foi uma clareza dolorosa. Eu entendi, finalmente, que não importava o quanto eu me esforçasse. Para eles, eu nunca seria suficiente. Nunca seria motivo de orgulho. Nunca seria prioridade. Eu me levantei da mesa sem discutir, sem chorar, sem gritar. Fui para o meu quarto e fechei a porta. Pela primeira vez, em vez de tentar consertar algo que nunca esteve sob meu controle, eu comecei a pensar em mim. Em tudo que eu havia construído sozinha. Em tudo que eles desconheciam sobre a minha vida. Eles achavam que estavam apenas me humilhando mais uma vez. O que não sabiam era que aquela reunião marcava o início de uma mudança irreversível. Uma mudança que não envolvia gritos, vingança impulsiva ou reconciliações forçadas. Envolvia decisões silenciosas, consequências reais e escolhas que não poderiam mais ser desfeitas. A partir daquele dia, eu parei de tentar agradar. E, sem perceberem, meus pais e minha irmã começaram a caminhar em direção a um preço alto demais para o desprezo que sempre tiveram por mim. Depois daquela reunião, a casa passou a parecer ainda menor. Não fisicamente, mas emocionalmente.
Cada cômodo carregava um peso diferente, como se as paredes soubessem exatamente o que tinha sido dito à mesa. Meus pais agiam como se nada tivesse acontecido. Minha mãe continuava pedindo favores, perguntando se eu podia resolver isso ou aquilo. Meu pai mal me dirigia a palavra. Já minha irmã parecia se divertir com o desconforto, circulando pela casa com um sorriso de quem tinha certeza absoluta de que sempre venceria. Nos dias seguintes, mergulhei nos preparativos da formatura sozinha. Ajustei os últimos detalhes da cerimônia, confirmei presença com colegas, escolhi a roupa que eu mesma tinha comprado em suaves parcelas no cartão. Cada pequena decisão era feita com um misto de orgulho e cansaço. Orgulho por ter chegado até ali. Cansaço por saber que, dentro da própria casa, aquela conquista não significava nada. Foi nesse período que algo começou a me incomodar. Não era apenas a rejeição. Era o fato de meus pais demonstrarem uma tranquilidade estranha, quase confiante demais. Meu pai começou a falar de contas atrasadas com um tom despreocupado, como se já tivesse uma solução garantida. Minha mãe, de repente, passou a comentar sobre planos futuros, sobre mudanças, sobre como certas coisas precisariam ser revistas depois da minha formatura. A princípio, achei que fosse apenas mais uma forma de me lembrar que eu não fazia parte dos projetos deles. Até que, numa tarde qualquer, ouvi uma conversa que não era destinada a mim. Eu estava no corredor quando ouvi meu nome vindo da sala. Parei instintivamente. Meu pai falava baixo, mas o suficiente para que eu entendesse. Ele dizia que, depois da formatura, tudo ficaria mais fácil. Que eu já teria cumprido minha parte. Minha mãe concordou, mencionando que eu era forte, independente, que sempre dava um jeito. Minha irmã soltou uma risada curta e disse algo que me fez gelar. Comentou que eu não faria escândalo, como sempre. Naquele momento, percebi que havia algo sendo planejado. Não sabia exatamente o que, mas reconhecia aquele padrão. Sempre que decisões importantes eram tomadas naquela casa, eu era tratada como uma variável descartável. Algo que podia ser ajustado depois, sem consulta, sem aviso. Passei a observar mais. Notei documentos espalhados sobre a mesa em horários estranhos. Percebi ligações interrompidas quando eu entrava no cômodo. Meu pai começou a insistir para que eu resolvesse questões bancárias em nome dele, usando minha organização como desculpa. Minha mãe voltou a tocar no assunto de eu seguir minha vida, de talvez procurar um lugar para morar depois da formatura, como se fosse uma sugestão inocente. A peça começou a se encaixar lentamente. Eles não apenas desprezavam minha conquista. Eles estavam contando com ela. Com o fato de que, após a formatura, eu estaria ocupada demais, focada demais, emocionalmente vulnerável demais para questionar certas decisões. Foi então que fiz algo que nunca tinha feito antes, parei de confrontar e comecei a escutar. Parei de pedir explicações e passei a observar em silêncio. Cada comentário atravessado, cada atitude calculada, cada sorriso falso se transformou em informação. E informação, eu começava a entender, era poder. Naquela casa, sempre fui subestimada. Sempre acharam que eu aceitaria qualquer coisa, desde que viesse embrulhada em frases como é para o seu bem ou você entende, né? Mas algo tinha mudado dentro de mim desde aquela reunião. Eu já não queria aprovação. Eu queria estar preparada. Enquanto eles acreditavam que eu seguia sendo a filha invisível, eu começava a me organizar de um jeito que ninguém ali imaginava. A formatura se aproximava, e com ela, um ponto de virada que não teria volta. E, pela primeira vez, eu sabia que não seria eu a pagar o preço daquela história. Nos dias que antecederam a formatura, passei a viver em dois mundos dentro da mesma casa. No visível, eu continuava sendo a filha prestativa, a que ajudava, a que concordava com a cabeça baixa. No invisível, eu anotava tudo. Horários, conversas, mudanças de humor, pedidos estranhos. Comecei a entender que o desprezo deles não era apenas emocional, ele vinha acompanhado de uma conveniência perigosa. Meu pai insistiu para que eu o acompanhasse ao banco. Disse que precisava atualizar alguns dados, que confiava mais em mim do que na minha irmã para lidar com essas coisas. Achei curioso. Sempre que o assunto envolvia dinheiro, minha irmã costumava ser a prioridade.
Ainda assim, fui. Não por obediência, mas por atenção. Enquanto ele conversava com o gerente, percebi detalhes que antes teriam passado despercebidos. Papéis que não eram apenas de atualização cadastral. Assinaturas que não faziam sentido naquele momento. Quando questionei, ele respondeu com impaciência, dizendo que eu estava exagerando, que aquilo era coisa de adulto. A velha estratégia de me diminuir para encerrar qualquer dúvida. Na volta para casa, minha mãe comentou casualmente que talvez fosse melhor eu pensar em sair de casa depois da formatura. Disse que seria uma fase nova, que eu precisava aprender a me virar sozinha. O tom parecia cuidadoso, mas havia algo ensaiado demais ali. Como se aquela conversa já tivesse sido treinada. Minha irmã, por sua vez, passou a me tratar com uma falsa gentileza. Perguntava sobre a cerimônia, fazia comentários vazios, elogiava minha persistência com um sorriso torto. Em uma dessas conversas, deixou escapar que meus pais estavam organizando tudo para o futuro dela. Falou como quem não diz nada, mas o brilho nos olhos denunciava que havia algo grande em jogo. Foi então que liguei os pontos. A formatura não era apenas o fim de uma etapa para mim. Era o momento que eles tinham escolhido para rearranjar a própria vida, sem mim. Eu era a peça que precisava sair do tabuleiro para que tudo funcionasse melhor. Passei a revisar minhas próprias finanças. Analisei contratos, extratos, comprovantes antigos. Descobri movimentações que não reconhecia, pequenas no início, quase imperceptíveis, mas recorrentes. Valores que saíam e voltavam com descrições genéricas. Quando confrontei minha mãe, ela disse que devia ser erro do banco. Meu pai afirmou que eu estava vendo o problema onde não existia. Não insisti. Anotei. Também comecei a guardar mensagens, áudios, e-mails. Não por paranoia, mas por instinto. Algo dentro de mim dizia que eu precisaria daquilo. Que, em algum momento, a versão deles da história não se sustentaria sozinha. Na noite anterior à formatura, ouvi meu pai dizer à minha mãe que, depois daquele evento, as coisas finalmente se resolveriam. Que eu estava pronta para o mundo. Que sempre fui independente demais mesmo. A frase soou como um alívio para ele, e como um aviso para mim. Naquela madrugada, quase não dormi. Não por ansiedade pela cerimônia, mas pela certeza de que aquele dia marcaria o fim de algo que vinha se arrastando há anos. Eu não sabia exatamente como, nem quando, mas sabia que não sairia daquela situação do mesmo jeito que entrei. Enquanto eles acreditavam que eu estava prestes a seguir minha vida sem olhar para trás, eu me preparava para algo bem diferente. A formatura seria apenas o começo. O palco estava montado, e, pela primeira vez, eu não seria apenas espectadora das decisões que afetavam a minha própria vida. Eles achavam que me conheciam. Esse foi o maior erro que cometeram. O dia da formatura chegou com um silêncio estranho dentro de casa. Acordei cedo, me arrumei sozinha e tomei café sem companhia. Meus pais saíram antes, alegando compromissos de última hora. Minha irmã passou por mim no corredor e disse apenas que talvez aparecesse, se desse tempo. Não senti surpresa. Aquilo só confirmava tudo o que eu já sabia. A cerimônia foi simples, exatamente como eu tinha imaginado. Nada de luxo, mas havia verdade em cada detalhe. Colegas que se tornaram amigos, professores que acompanharam minha trajetória e pessoas que, mesmo sem obrigação nenhuma, estavam ali para me ver conquistar algo que custou anos da minha vida. Quando ouvi meu nome sendo chamado, senti algo que nunca tinha sentido dentro da minha família: pertencimento. Enquanto segurava o diploma, pensei em tudo o que tinha sido dito naquela reunião uma semana antes. Nos comentários sobre salgados baratos, no bolo seco, na exigência de algo digno. Ali, diante de tantas pessoas, ficou claro que a dignidade nunca esteve ligada a dinheiro. Ela estava na coragem de continuar mesmo quando ninguém apostava em você. Voltei para casa naquela noite com uma calma diferente. Não era felicidade plena, mas era firmeza. Encontrei a casa vazia. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum parabéns. Apenas a certeza de que, enquanto eu comemorava uma vitória, eles estavam ocupados demais reorganizando a própria conveniência.
Nos dias seguintes, o comportamento deles mudou de vez. Meu pai passou a me pressionar para resolver pendências rapidamente. Documentos, senhas, autorizações. Tudo com urgência. Minha mãe falava cada vez mais sobre prazos, sobre decisões que precisavam ser tomadas logo. Minha irmã já não escondia a impaciência, como se estivesse contando os dias para algo acontecer. Foi então que recebi uma notificação do banco que mudou tudo. Um aviso simples, automático, informando sobre uma tentativa de alteração importante em uma conta que eu conhecia muito bem. Uma conta que, até então, eu acreditava estar protegida. Meu coração acelerou, mas, ao mesmo tempo, senti uma estranha tranquilidade. Aquilo confirmava tudo que eu vinha desconfiando. Fui até a agência sozinha. Pedi esclarecimentos, solicitei históricos completos, fiz perguntas que nunca tinha feito antes. O atendente estranhou minha reação, mas respondeu com profissionalismo. Saí de lá com informações suficientes para entender que decisões estavam sendo tomadas sem meu consentimento, usando minha confiança como atalho. Quando confrontei meus pais naquela noite, eles reagiram exatamente como eu esperava. Negaram. Minimizaram. Disseram que eu estava exagerando, que tudo tinha sido feito pensando no melhor para a família. Minha irmã cruzou os braços e disse que eu sempre fui dramática, que estava criando o problema onde não existia. Não discuti. Não levantei a voz. Apenas ouvi. Naquele momento, percebi que eles ainda acreditavam que eu recuaria, como sempre fiz. Que eu engoliria mais uma vez, por medo de conflito, por hábito, por cansaço. O que eles não sabiam era que, pela primeira vez, eu não estava sozinha naquela conversa. Eu tinha fatos. Eu tinha registros. E, acima de tudo, eu tinha decidido não abrir mão de mim mesma. Comecei a me preparar em silêncio. Organizei documentos, revisei contratos, busquei orientação sem que ninguém soubesse. Cada passo era dado com cuidado, porque eu sabia que qualquer movimento precipitado poderia alertá-los antes da hora. Enquanto isso, dentro de casa, o clima se tornava insustentável. Olhares atravessados, conversas interrompidas, pressa excessiva. Eles sabiam que algo estava mudando, mas não conseguiam identificar exatamente o que. E esse era o meu maior trunfo. A formatura tinha ficado para trás, mas o verdadeiro confronto ainda estava por vir. E, dessa vez, eu não seria a filha que aceitava tudo calada. A tensão dentro de casa deixou de ser silenciosa e passou a ser estratégica. Meus pais começaram a agir como se eu estivesse de saída, mesmo sem eu ter dito nada. Comentários sobre reorganizar quartos, sobre despesas que precisariam ser cortadas, sobre novos começos surgiam à mesa como se fossem assuntos neutros. Nada ali era neutro. Meu pai voltou a insistir para que eu assinasse alguns documentos. Disse que eram apenas formalidades, coisas simples, necessárias para resolver pendências antigas. Pela primeira vez, eu disse não. Não com agressividade, mas com firmeza. Ele reagiu mal. Disse que eu estava desconfiada demais, que aquela casa sempre funcionou na base da confiança. A palavra soou irônica demais para ser ignorada. Minha mãe tentou um caminho diferente. Veio até o meu quarto com um tom conciliador, dizendo que eu precisava entender o momento da família, que minha irmã tinha planos importantes, que todos precisavam ceder um pouco. Falou como se eu tivesse sido egoísta a vida inteira, como se nunca tivesse aberto mão de nada por eles. Ouvi tudo em silêncio, sentindo algo que não era mais tristeza, era distância. Minha irmã não se deu ao trabalho de fingir. Disse diretamente que eu estava atrapalhando. Que tudo seria mais fácil se eu colaborasse, como sempre fiz. Que minha formatura já tinha passado, que agora era a vez dela. Naquele instante, ficou claro que, para eles, minha conquista tinha validade curta. Um evento encerrado, sem impacto duradouro. Continuei fingindo normalidade enquanto, por fora, parecia calma. Por dentro, eu estava em alerta máximo. Passei a guardar meus documentos fora de casa. Alterei acessos, revisei senhas, cancelei autorizações que nunca deveriam ter sido concedidas.
Cada pequena atitude era feita sem alarde, porque eu sabia que qualquer confronto direto poderia acelerar um plano que eu ainda precisava compreender por completo. Foi então que surgiu a primeira consequência real. Uma tentativa frustrada de movimentação que não se concretizou. Um telefonema irritado do meu pai, reclamando de burocracia, dizendo que o banco estava dificultando tudo. Minha mãe começou a demonstrar ansiedade. Minha irmã passou a circular pela casa com o celular na mão, falando baixo, evitando cruzar comigo. Eles estavam perdendo o controle, e sabiam disso. Numa noite, ouvi uma discussão abafada entre eles. Meu nome surgiu várias vezes, sempre acompanhado de frases como "ela mudou, não era para ser assim, ela sempre ajudou". Pela primeira vez, percebi que não estavam com raiva apenas de mim. Estavam com medo. Medo de que o roteiro que tinham escrito não se cumprisse. Na manhã seguinte, meu pai tentou uma última abordagem direta. Disse que eu precisava decidir logo o que faria da minha vida. Que aquela casa não era lugar para gente indecisa. Que eu devia ser grata por tudo que fizeram por mim. Olhei para ele e entendi que aquela conversa não era um pedido. Era um ultimato disfarçado. Não respondi na hora. Fui trabalhar, respirei, pensei. Quando voltei, comecei a arrumar minhas coisas aos poucos. Não tudo. Apenas o essencial. Eles perceberam. Minha mãe perguntou se eu estava indo embora. Eu disse que estava me organizando. Nada mais. A mudança no clima foi imediata. A pressa deles aumentou. As tentativas de me apressar também. Só que agora, cada movimento desesperado só deixava mais claro o quanto eles tinham contado com a minha passividade para sustentar escolhas que nunca foram minhas. Eu sabia que o rompimento estava próximo. Não um rompimento explosivo, mas definitivo. Ainda faltavam peças importantes para se encaixar. Ainda havia verdades que precisavam vir à tona. Mas uma coisa já estava clara para mim: eu não sairia daquela história em silêncio outra vez. E, dessa vez, não seria eu a perder. Os dias seguintes foram marcados por uma inversão silenciosa de forças. Antes, eu era quem vivia pisando em ovos. Agora, eram eles. Qualquer palavra minha parecia ser analisada em excesso. Qualquer silêncio, interpretado como ameaça. Eu continuava seguindo minha rotina normalmente, mas já não me misturava tanto. Saía cedo, voltava mais tarde, evitava refeições em família. A distância começou a incomodá-los mais do que a mim. Meu pai tentou retomar o controle com autoritarismo. Disse que eu precisava definir uma data para sair de casa. Falou como se estivesse sendo generoso, oferecendo prazo, como se eu devesse gratidão por aquilo. Respondi que estava cuidando da minha vida e que, quando fosse o momento certo, eu sairia. A resposta o desarmou. Ele esperava resistência ou submissão, não tranquilidade. Minha mãe alternava entre vitimismo e cobrança. Dizia que eu estava destruindo a harmonia da família, que minha postura estava deixando todos tensos. Era curioso ouvir aquilo depois de anos sendo ignorada, diminuída, usada. Pela primeira vez, eu não me senti responsável pelo desconforto deles. Minha irmã começou a demonstrar algo novo: insegurança. Ela já não fazia piadas. Não me provocava. Em vez disso, perguntava demais, queria saber o que eu estava fazendo, com quem falava, se tinha planos. Um dia, insinuou que eu devia estar pensando em prejudicá-los. Olhei para ela e respondi apenas que estava pensando em mim. Nada mais. Foi nessa fase que as consequências começaram a aparecer com mais clareza. Projetos que dependiam de mim travaram. Pendências que eu sempre resolvia deixaram de ser solucionadas automaticamente. Não porque eu sabotasse, mas porque simplesmente parei de carregar o que nunca foi minha responsabilidade. O impacto foi imediato. Meu pai se irritava com pequenos atrasos. Minha mãe se perdia em detalhes que nunca precisou administrar sozinha. Minha irmã, acostumada a receber tudo pronto, começou a perceber que o chão sob seus pés não era tão firme quanto imaginava. Numa noite, meu pai tentou uma última cartada emocional.
Disse que eu estava cuspindo no prato que comi, que a família sempre esteve ali por mim. Pela primeira vez, respondi. Não com acusações, mas com fatos. Lembrei de cada ausência, cada humilhação, cada vez que fui tratada como opção secundária. Ele tentou interromper, mas continuei. Não levantei a voz. Não chorei. Apenas falei. O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha mãe não me olhava. Minha irmã parecia atônita, como se estivesse ouvindo uma versão da história que nunca lhe contaram. Meu pai encerrou a conversa dizendo que eu estava exagerando. Mas havia algo diferente naquele encerramento. Não era convicção. Era defesa. Naquela noite, terminei de arrumar minhas coisas. Não restava muito. Percebi o quanto eu tinha vivido ali sem realmente ocupar espaço. Coloquei tudo em caixas e deixei encostadas no canto do quarto. Não anunciei nada. Não precisei. Eles perceberam no dia seguinte. Minha mãe perguntou, com a voz trêmula, se eu realmente iria embora daquele jeito. Respondi que não estava indo embora daquele jeito. Estava indo do meu jeito. Pela primeira vez. O clima ficou irrespirável. Não havia mais fingimento possível. Eles entenderam que algo definitivo estava acontecendo. O que ainda não sabiam era o tamanho real do impacto das próprias escolhas. Eu estava pronta. Eles, não. Saí de casa numa manhã comum, sem anúncio e sem plateia. Coloquei as caixas no carro de um amigo que me esperava na esquina e, quando fechei o portão, percebi que aquele som não carregava tristeza. Era um fechamento necessário. Não olhei para trás. Não por orgulho, mas porque tudo o que havia ali já tinha sido revisto, suportado e compreendido. Eu tinha ficado tempo demais onde nunca fui prioridade. Os primeiros dias longe deles foram estranhos. Não havia brigas, nem cobranças, nem o peso constante de provar que eu merecia respeito. O silêncio, no início, assustou. Depois, acolheu. Aluguei um lugar simples, pequeno, longe de qualquer conforto que impressionasse alguém. Mas cada detalhe era meu. Cada decisão, minha. Pela primeira vez, eu não precisava pedir permissão para existir. O impacto da minha saída não demorou. Soube por conhecidos que a rotina deles tinha virado de cabeça para baixo. Aquilo que sempre funcionou porque eu resolvia, organizava ou cedia, começou a falhar. Contas esquecidas, decisões adiadas, conflitos internos. Não porque eu desejasse, mas porque a estrutura que eles construíram dependia da minha submissão. Sem ela, tudo ficou exposto. Minha mãe tentou contato alguns dias depois. Disse que eu estava exagerando, que família erra, que eu precisava relevar. Falou como se o tempo tivesse apagado cada humilhação, cada silêncio, cada desprezo. Respondi apenas uma vez. Disse que relevar não é o mesmo que aceitar. E que eu tinha aceitado demais por anos. Depois disso, não respondi mais. Meu pai apareceu sem avisar, numa tarde em que eu voltava do trabalho. Disse que eu estava diferente, que nunca pensei tanto em mim mesma. Falou de orgulho, de dificuldades, de como tudo ficou mais pesado depois que eu saí. Ouvi em silêncio. Ele não pediu desculpas. Não reconheceu o que fez. Esperava, talvez, que eu voltasse por cansaço ou culpa. Disse a ele, com calma, que eu desejava que ficassem bem, mas que minha decisão era definitiva. Não voltei atrás. Não negociei. Minha irmã nunca tentou contato. Soube que se ressentia, que dizia que eu tinha abandonado todos. A ironia disso não me atingiu como antes. Pela primeira vez, eu não precisei me explicar. Quem sempre recebeu tudo sem questionar nunca entende quando alguém escolhe sair. Com o tempo, comecei a reconstruir minha vida sem ruídos. Não foi fácil. Houve dias de dúvida, noites de cansaço e momentos de solidão. Mas havia algo novo, dignidade. Eu não precisava mais diminuir minhas conquistas, nem esconder meus planos, nem justificar meus limites. Aprendi que amor não exige humilhação,
e que laços que só existem quando você se apaga não são laços, são prisões. Às vezes, lembro daquela reunião na cozinha. Do comentário sobre os salgados baratos. Do riso da minha irmã. Do silêncio dos meus pais. Durante muito tempo, aquela cena foi uma ferida. Hoje, é um marco. Foi ali que algo terminou e outra coisa começou. Foi ali que eu parei de esperar reconhecimento de quem nunca esteve disposto a me enxergar. Não reatei laços. Não voltei para mostrar nada. Não precisei vencer aos olhos deles para seguir em frente. Eu simplesmente escolhi não continuar onde meu valor sempre foi questionado. Alguns chamariam isso de frieza. Eu chamo de respeito próprio. Nem toda história precisa de reconciliação. Algumas precisam apenas de coragem para terminar. E essa foi a melhor decisão que já tomei. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe isso passar em silêncio. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa história e perceber que escolher a si mesmo também é um ato de coragem. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, aqui nós damos voz a histórias reais, intensas e cheias de significado, como essa. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja vivendo algo parecido ou que precise ouvir que é possível sair de ambientes onde o respeito não existe. Às vezes, uma história chega exatamente no momento certo. Agora eu quero saber de você, se estivesse no lugar dessa filha, você faria o mesmo? Teria coragem de sair, mesmo sem apoio, para preservar sua dignidade? Ou tentaria mais uma vez manter laços que sempre machucaram? Deixe sua opinião nos comentários e me diga também de qual cidade você está assistindo. Eu faço questão de ler cada comentário e deixar um coração para quem participa. Sua voz importa aqui. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.